Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para a sua vida no dia de hoje, amém? Mas antes, umas breves perguntas. Na sua vida há algum problema, alguma dificuldade, algo que você tem que começar ou algo que você tem que terminar? Se sim, essa mensagem é para você, amém? Essa palavra se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, amém? E diz assim a palavra: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram bons testemunhos. Irmãos, o que é a fé? Em alguma outra passagem, a palavra de Deus nos fala que a fé, tamanho do grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. E no capítulo 11, versículo 6 diz assim: Olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e seja galador dos que o buscam. Então a fé é indispensável, irmãos. Na vida cristã tem que se ter fé, amém? Mas o que é a fé? Muitas das vezes a gente confunde fé com muitos outros sentimentos, sentimentos bons, de positividade, entre outras coisas. Mas o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a qual não podemos ver, não podemos provar. Pela fé, cremos que Deus criou o mundo pela sua palavra. E pela fé nós vemos que muitos antigos alcançaram bons testemunhos. A Bíblia cita aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, vários heróis da fé. Cita Abel, cita Abraão, cita Enoque, e vai citando vários outros personagens bíblicos. Por quê? Porque esses testemunhos, essas histórias, nos fortalecem a nossa fé. Nós vemos que muitos foram alcançados graças diante de Deus. E a graça de Deus os alcançou. Nós vemos que Moisés estava ali no deserto, enquanto Deus fala com ele pela primeira vez. Ali ele era um fugitivo, um assassino, alguém que estava exilado no deserto. E nós vemos que Deus se agradou dele e o usou. E nós vemos também que Deus já estava ali presente, porque no meio do deserto ele alcançou um lugar de paz, um lugar que pudesse chamar de lar, um lugar que ali ele constituiu família. Amém? Mas o que é fé? Fé, irmãos, é você crer que tudo vai dar bem quando as circunstâncias dizem ao contrário. Fé é você crer que tem um Deus soberano sobre a tua vida. Nós vemos que Moisés tinha essa fé, porque onde ele estava ali deu certo, ele ficou grato por tudo que lhe acontecia, porque ele sabia que ali ele poderia ter muito facilmente já ter morrido naquele deserto, em vez de alcançar uma casa, alcançar um lar, alcançar filhos em terra estrangeira. Amém? E Deus quer que tenhamos fé nele, porque sem fé, se não cremos verdadeiramente que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso galardor dos que os buscam, se não acreditarmos que o sacrifício de Jesus redimiu nossos pecados e que hoje nós temos livre acesso para alcançarmos a graça de Deus, porque já estamos limpos pelo sangue de Cristo, assim não poderemos alcançar e buscarmos a Deus se não tivermos fé. Amém? Então, pela fé, irmãos, Deus nos alcançou. E nós cremos que Jesus Cristo veio à Terra, se entregou por nós e ressuscitou dos mortos. Mas Deus quer que tenhamos fé também em nós mesmos, para alcançarmos obras que, assim como os heróis da fé, que exaltem e glorifiquem o teu nome. Então temos que agir com fé todos os dias de nossas vidas. Nós devemos ter fé e agirmos sobre a fé. Porque a fé, a palavra de Deus nos fala que fé move montanhas. E a fé, ela não caminha sozinha. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que meditar na palavra de Deus. E você tem que ter fé no dia a dia para expressar que a fé aconteça e que transforme sua realidade. Então é pela fé que você será capaz de trabalhar todos os dias, que você será capaz de se exercitar, se este for seu propósito, de estudar, de meditar na palavra de Deus de noite, ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. E é pela fé que você vai transformar a tua casa, a teus familiares, que você irá abençoar aonde que você habita. E é pela fé que você irá construir e edificar grandes obras. Porque, assim como Abraão
pela fé, saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra estranha, muitas das vezes nós temos que ter essa decisão. Nós temos uma decisão de seguirmos em frente pela fé, onde nós não vemos, não conhecemos, nós temos que seguir. Muitas das vezes nós temos que orar e meditarmos na palavra de Deus para saber qual que é a direção de Deus nas nossas vidas. Se devemos ir, se devemos manter, se devemos continuar. E Deus vai nos dando graça, vai nos dando direção, e nós temos que caminhar sempre na presença de Deus. E Deus é conosco, Ele irá nos abençoar, Ele tem nos abençoado. E eu costumo dizer que Deus tem nos abençoado muito mais do que Ele irá nos abençoar, porque quando você reconhece que tudo que Deus já fez na tua vida, que até aqui Deus te abençoou, você é muito mais grato e a sua fé é muito mais forte. Eu costumo dizer que com Moisés, Deus já estava ali. Antes de falar com ele na sarça ardente, Deus já estava ali com Moisés. Porque no deserto não é um lugar em que as pessoas se encontram lá. E eu costumo dizer que o Deus também já estava ali junto com o povo de Israel na peregrinação pelo deserto. Porque não é natural que haja uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de nuvem de fogo, não é natural que rochas deem água, não é natural que chuva maná do céu. Então Deus já estava lá. Deus já estava abençoando. Então Deus nos abençoa durante toda a nossa caminhada. E por mais que a gente tenha um destino, umas metas, e que nós temos buscado, e que nós gostamos de alcançá-la, humanamente falando, nós sabemos que Deus está conosco durante toda a jornada. E é essa fé que nos mantém de pé e que nos faz glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, irmãos, tenha fé em Deus, que Ele se entregou numa cruz por nós, Ele ressuscitou dos mortos, Ele derramou seu sangue para a nossa salvação, Ele já deu o maior sacrifício, então todos nós somos salvos e libertos do pecado. E tenha fé em si mesmo, porque Deus está nos usando para materializar a tua presença, a tua bênção aqui na terra. Então, irmãos, não sejam tímidos, sejam ousados na presença de Deus. Busquem mais, leiam mais, orem mais, perseverem mais, trabalhem mais. Tudo aquilo que Deus te entregar, procure fazer com excelência. A palavra de Deus nos fala que no ministério do apóstolo Paulo, ele encerra dizendo: batalhei um bom combate, guardei a fé. O ministério de Paulo não foi fácil. Houve muitas prisões, houve muita perseguição, mas ele perseverou, ele foi fiel até o fim. Então, muitas das vezes a gente está desfalecendo muito pouco, por muito pouco. A gente está desanimando por muito pouco. Nós estamos esquecendo das bênçãos que Deus nos deu até o momento, e nós estamos esquecendo que temos um Deus abençoador, um Deus grandioso nos céus, que está do nosso lado, que está nos abençoando, que está nos amparando, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Então nós temos que exercitarmos a fé cada dia mais, para que possamos realizar boas obras aqui na terra. Porque longe da presença de Deus não há bondade alguma. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, exercite sua fé, persevere na fé e tenha ousadia na palavra do Senhor. Tenha ousadia. Não pegue tão leve com você. Deus já te usou, já te encheu de fé, já colocou o Espírito Santo em você. Então você é muito mais forte do que todo o pecado. Você é muito mais forte do que você imagina. Então não pegue tão leve com você. Saiba que Deus confia em você, então confie em si mesmo. Não tem essa de, posso ter recaído. Não, você é mais forte do que imagina. Você não é fraco. E Deus confia em você, Deus tem fé em você, então tenha fé em você para lutar contra o pecado, para perseverar, para buscar as grandes conquistas da tua vida, para caminhar uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Eu despeço a todos na paz de Cristo, guarde essa mensagem em seu coração, tenha fé e creia naquilo que ainda que você não pode ver, nas coisas que você não pode provar, porque se Deus colocou em seu coração, Deus colocará meios para que você possa alcançar os teus sonhos. Amém? Graça e paz, irmãos.